Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora falando sobre as teorias do emprego, falamos já sobre a teoria liberal e no vídeo passado falamos sobre a teoria keynesiana, né? Que para o Keynes, para John Keynes, o pai da chamada macroeconomia moderna, o desemprego é causado pela deficiência, pela insuficiência da chamada demanda efetiva. Né? Eu já adiantei para vocês no vídeo passado o fim da história, né? Que é a causa do desemprego para o Keynes. Quando há deficiência de demanda efetiva. O que é demanda efetiva? É a soma dos gastos que compõem o PIB. Consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas. Ok? E no vídeo passado a gente concluiu que em algumas situações, como por exemplo na crise de 29 e na Grande Depressão Americana, mesmo com a taxa de juros zero, que incentivaria os empresários a investir, isso não acontece. Por quê? Porque os empresários podem estar com incerteza quanto ao futuro. Os empresários podem estar pessimistas quanto ao futuro. Quem vai investir num negócio numa grande depressão? Numa época em que as pessoas estão sem emprego, estão desempregadas, o país está parado, o PIB está caindo. Quem vai investir num momento desse? Ninguém. Então, mesmo com a taxa de juros baixa ou próxima de zero, é uma situação em que os empresários podem não querer investir. E a economia trava. Né? Porque, veja bem, não há investimento dos empresários, porque eles estão inseguros quanto ao futuro. Não há consumo porque as pessoas estão desempregadas, sem renda. Ou quem está empregado não vai querer consumir. Se a pessoa está incerta quanto ao futuro do emprego dela, né? Olha, se eu vou perder meu emprego daqui a um certo momento, ou posso perder meu emprego a qualquer momento, eu não vou fazer uma viagem, não vou comprar um carro, né? Não vou entrar numa dívida. Eu vou ficar sem consumir, eu vou consumir o menos possível, tá? O mínimo possível. Então, os dois componentes da demanda efetiva travam. Investimento e consumo travam. O que fazer? Agora vem a grande proposta de Keynes, que é um aumento dos gastos governamentais. Essa é a essência do pensamento de John Keynes, para tirar as economias da crise, da recessão. Maiores gastos governamentais. Mas veja bem, apenas em momentos de crise. O Keynes, em hipótese alguma, era socialista, em hipótese alguma, era marxista, nada a ver com isso. O Keynes era muito capitalista, por sinal. Ele queria salvar o capitalismo da crise. Então, para ele, nesses momentos específicos da chamada armadilha da liquidez, que é o termo que nós usamos para designar uma situação em que aumento de dinheiro em circulação não gera investimento, não gera consumo, porque estão todos inseguros quanto ao futuro. Nesses momentos específicos, o governo deveria realizar maiores gastos públicos, maiores gastos governamentais. Tá? Aqui está a definição de gasto público, a gente já mostrou isso no vídeo passado. Né? Então, olha aqui agora lá. Para Keynes, vamos agora resumir o que eu falei. Para Keynes, em períodos de incerteza, o governo deve passar a atuar na economia ativamente, realizando gastos. Como o governo pode gastar? O governo pode captar esse dinheiro da sociedade, ele pode tomar emprestado o dinheiro da sociedade, através de emissão de títulos, por exemplo, tá? E ele gastar. Né? Ele pega o dinheiro que está lá empossado, que está debaixo do colchão, entre aspas, que está lá parado, sem uso, na mão dos bancos, na mão das empresas, e ele toma esse dinheiro emprestado e ele gasta. Então, você percebe que passa a ter importância aquele componente da demanda efetiva que é o G, né? Que é o chamado gastos do governo. Para Keynes, os gastos do governo passam a ter um papel essencial para reativar as economias em crise. Tá? Vamos falar agora de um conceito ligado a isso, que é o chamado efeito multiplicador. Né? O que é efeito multiplicador? Vamos definir aqui no quadro. Ó. É um gasto inicial que gera gastos adicionais, resultando num aumento da renda nacional maior que o gasto inicial.
Vamos pensar num exemplo concreto disso agora para ficar bem claro. Imagine que um governo vai fazer uma rodovia. Tá? O governo vai construir uma rodovia, ou vai duplicar uma rodovia, que seja. O fato de ele construir essa rodovia vai implicar em quê? Contratação de empreiteiras, contratação de engenheiros, funcionários. Essa construtora, empreiteira que foi contratada, vai contratar outras empresas também para fornecer o cimento, para fornecer a cal, para fornecer tinta, né, para fazer o asfalto. Esse gasto inicial que o governo teve, que ele injetou na empreiteira ou em quem ele contratou, esses gastos vão circular na economia em vários setores. Então, imagina lá o funcionário que trabalha na obra. Ele vai ganhar seu salário ali. O que ele vai fazer com esse salário? Ele vai até um restaurante, ou vai até um supermercado, ou vai até uma farmácia e vai comprar bens de consumo. Então, o dono do restaurante vai também se beneficiar com a rodovia sendo construída. Ele vai vender ali, sei lá, 100 refeições a mais por dia por conta daquela obra. Por consequência, o dono da horta que fornece alface para o restaurante vai ter que plantar também mais alface. Percebe? A pessoa que fornece lá a carne para o restaurante, lá do frigorífico, vai ter que também abater mais animais para poder ter mais carne. Então, olha só, aquele gasto inicial para duplicar a rodovia foi gerando gastos adicionais na economia. Então, até o dono da farmácia, lá no outro lado da cidade, vai se beneficiar com isso. Ah, não tem nada a ver a farmácia com a rodovia sendo construída. Não tem nada a ver. Só que o dinheiro vai chegar até lá. Através do quê? Do efeito multiplicador. Tá? Então, quando há um gasto inicial na economia, isso gera o chamado efeito multiplicador. Tá? Alguns economistas discordam muito desse conceito. Né? Vários economistas, em especial os de linha mais liberal, discordam bastante do chamado efeito multiplicador. Eles dizem que isso é uma falácia, que isso não funciona, que é uma espécie de argumento errado, equivocado, dizer que há um efeito desse na economia. Tá? Essa discussão vai ficar de lado, eu não vou entrar nessa discussão aqui com vocês. A ideia aqui é mostrar que para o Keynes isso existe. Né? Nós estamos aqui mostrando as ideias do Keynes. E o Keynes defendia que há um efeito multiplicador do gasto na economia, que até pode ser calculado. Você pode calcular isso numa economia, né, em termos concretos. Tá? Ok, então isso? Então, a ideia, para poder finalizar agora esse quadro aqui. Para o Keynes, quando o governo gasta na economia, ele está ajudando a reativar aquela economia, e isso acaba sendo uma política anticíclica. Olha só, um novo conceito agora. O que é uma política anticíclica? Os economistas consideram que a economia funciona em ciclos de expansão, contração. Lembra que eu falei para vocês em outro vídeo? Lá, expansão, depois a estagnação, depois a recessão. Esses são os chamados ciclos econômicos. Então, toda economia tem os seus ciclos. Então, o que faria a ação keynesiana? Ela atenuaria os ciclos econômicos. Como assim? A economia, ao invés de cair muito e ir lá para o fundo do poço, numa época de depressão ou recessão, quando o governo passa a gastar, a economia não cai tanto. A economia é como se ela amortecesse a queda. O governo gastando mais amorteceria a queda econômica. E aí o governo, ele meio que reativaria a economia. A economia volta a crescer de novo. A hora que a economia volta a crescer de novo, o governo passa a gastar menos. Por quê? Porque o investimento e o consumo, que são os outros componentes do PIB, estão fazendo o trabalho por si só. Percebe? Então, para o Keynes, o governo atuaria como uma espécie de amortecedor da economia. Em épocas de crise, ele gasta mais, ele se endivida mesmo, gasta mais. Mas quando a economia passa a crescer, aí ele passa a gastar menos. Porque a economia cresce sozinha, através dos agentes privados mesmo. Então é como se o governo fosse uma espécie de agente atenuador dos ciclos econômicos. Tá? E as ideias de Keynes foram colocadas em prática na época da Grande Depressão Americana. Olha aqui esse quadro, o novo quadro aqui, olha lá.
Nos Estados Unidos, em 1933, foi eleito lá o presidente Franklin Roosevelt e ele implantou o chamado New Deal. O que foi o New Deal? Novo acordo, novo contrato? Foi um amplo programa de obras públicas, construção de escolas, hospitais, estradas e também de ajuda social. O governo dava dinheiro para as pessoas também, né? Esse dinheiro gerava consumo. O primeiro movimento de Roosevelt foi no sentido de recuperar a confiança no sistema financeiro do país. Em uma decisão ousada, fechou os bancos da nação e ordenou ao Tesouro que injetasse neles 2 bilhões de dólares em moeda corrente. Let me make it clear that the banks will take care of all needs. The reaction was to his closing the bank, thank God, somebody had come in and had done something. Quando os bancos reabriram, os depósitos superaram as retiradas. Socorrer os bancos foi apenas o começo. Nos primeiros 100 dias na Casa Branca, Roosevelt imprimiu um ritmo de tirar o fôlego, regulamentando negócios, ajudando fazendeiros, injetando dinheiro novo na economia. O país jamais vira uma intervenção tão maciça na vida de seu povo. Roosevelt colocava pessoas na folha de pagamento do governo quando as empresas privadas não as contratavam com suficiente rapidez. Os delinquentes das estradas tornaram-se parte do grupo civil de conservação, plantando árvores e construindo estradas por toda a América. They shipped us out to the bottom of Grand Canyon. We'd build trails, for people coming in sightseeing. We got $5 a month, and they sent 25 home for your family to live on. And here's was the federal government stepping in to help people. It may not have been enough. In some cases, it didn't help, but somebody was trying. And one had that feeling that maybe it was going to work. Então, o New Deal é considerado a primeira grande experiência de política keynesiana da nossa história. Embora, repito, vários economistas criticam muito essas ideias, vários economistas dizem que, na verdade, não foi uma ação keynesiana naquela época, porque o governo também aumentou impostos, adotou medidas diferentes de uma política keynesiana ativa, tá? Mas a gente não vai entrar aqui nessa discussão, se foi ou não keynesiano o New Deal, tá? Mas, de certa forma, há um consenso entre os keynesianos de que o New Deal americano foi uma experiência prática de aplicação das ideias de Keynes numa economia. Ok? Tem um ponto aqui a dizer importante, que a economia americana não se recuperou rapidamente. Olha lá, em 1940, o desemprego era 15% ainda. Então, aqueles que não defendem o Keynes, aqueles que não gostam do Keynes, dão isso como argumento. Olha só, o governo americano gastou muito lá, deu dinheiro para as pessoas, fez obras, mas olha lá, o desemprego ainda era alto. Tá? A economia americana só se recuperou de verdade com a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 40. Os americanos entraram na guerra, a economia americana se voltou para a produção de guerra. Aí o país se recuperou. Tá? Nada como uma guerra para o país crescer economicamente, tá? Infelizmente. Tá? Ok, então, olha aqui o nosso quadro final, olha lá. A teoria keynesiana. Olha só a equação lá, para a gente poder resumir a história. Esse quadrinho aqui vocês já viram em outros vídeos, olha lá. PIB, que é a renda, é o quê? É a soma dos gastos de consumo, mais investimento, mais gastos do governo e mais exportações menos importações. Isso compõe-se a demanda efetiva. E a demanda efetiva, que é a renda, determina o emprego na economia. Então, para ter emprego nas economias capitalistas, tem que haver demanda efetiva, de acordo com John Keynes. Tá? E em momentos de crise, em que a demanda efetiva não acontece por si só, é necessária a intervenção do governo fortemente na economia. Tá? Então essas são, de modo geral, são as ideias essenciais de John Keynes. Ok? Um abraço, tchau, obrigado.